E hoje eu quero falar acerca de Jesus como Salvador, mas o homem que mudou a história. Jesus foi o homem mais incrível que tocou esta terra. O maior líder que tocou esta terra. O homem com mais amor que tocou esta terra. O homem que mudou o paradigma naquele tempo, ensinou uma nova forma de amar. Quando Jesus veio a esta terra, existia a lei do olho por olho, dente por dente. E Jesus ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Quem é que está aqui que gosta de si? Aqui alguém gosta de si? Se você não gostar de si, quem é que vai gostar? Se você não conseguir gostar de si, você jamais vai conseguir gostar dos outros. Se você não se amar a si mesmo, oh pastor, mas em mim não há nada bom. Eu acho que não. Eu acho que tem que haver alguma coisa boa. Para o Espírito Santo fazer morada em si, tem que haver alguma coisa boa em si. Não depende daquilo da nossa natureza da carne, mas depende da obra que Cristo operou em nós e que o Espírito Santo está a continuar a fazer dia a dia, a nos transformar e a nos levar de glória em glória, até à volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês ainda acreditam que Jesus um dia vai voltar para vir buscar a sua igreja? Eu não sou alguém que só pense que um dia é que vai ser bom. Um dia quando nós estivermos com Jesus. Sabe porquê é que eu acredito que não vai ser só um dia no além é que vai ser bom? É porque agora eu também estou com Jesus. E você? E se nós já estamos com Jesus, nós estamos numa terra cheia de problemas, irmãos. Dá dor ao coração ver pessoas morrerem de fome, pessoas morrerem assassinadas. As pessoas têm poder para governar esta terra, fazem tantas atrocidades. Mas vivemos neste mundo. Mas é neste mundo cheio de problemas e de atrocidades que nós experimentamos a graça, o favor e o poder de Deus na nossa vida. É aqui que nós temos que ter fé. É aqui que nós temos que depositar a nossa confiança e derramar a nossa vida aos pés do Senhor. E confiar que apesar de tanta circunstância má, Ele continua a ser o nosso bom Deus. Que nunca nos desampara. Se nós morrermos sem Cristo, aí é que é desgraça. Durante muito tempo eu confessei, eu vou viver até aos 80 anos. E agora isso para mim pouco importa. Se o Senhor me der 90, eu dou glória a Deus. Se eu me der só 70, eu também vou dar glória a Deus. Porque eu sei que quando terminar o meu tempo aqui na terra, eu vou para a glória. Eu vou, quando todos nós partirmos, nós vamos lá fazer festa com o Senhor. Nós vamos, não sei se lá vai haver piano e a bonita voz, como os nossos salmistas, mas vai haver vozes de anjos e a Bíblia diz que Deus vai nos transformar. Como vai ser, nem faço futurologia. Mas há uma coisa que eu sei no presente. É que eu estou em Cristo. E a minha esperança é Ele. E o meu Salvador, Ele está comigo. E o seu Espírito habita em mim e habita em si. Aleluia! Mas eu acredito que todos nós estamos aqui, temos o amor de Deus derramado no nosso coração. João capítulo 10, verso 10. Quem sabe o que está escrito? Primeira parte, fala acerca do ladrão, o inimigo. Que diz que o ladrão não vem. Essas são notícias que a gente gosta pouco. Mas glória a Deus, porque as boas notícias, elas vêm em cima das más notícias. E as boas notícias é que Jesus veio para nos dar vida e vida com... Agora, o que é para si vida com abundância? Há pessoas que acham que para eles vida com abundância é eles terem uma fortuna monetária, ter muitos bens materiais. Não é o dinheiro que nos dá o verdadeiro sucesso. Você pode ter o essencial para viver e viver feliz. E com Cristo, com a bênção do Senhor, nós estamos felizes porque nós sabemos, olha, eu posso não ter o melhor Mercedes, mas eu tenho umas boas pernas para andar. Sabe lá, nós falámos lá de Moçambique. Há alguns irmãos, eles nem sabem o que é um Mercedes.
Eles ouvem falar de um Jeep, um 4x4, que lá chamam 4x4. Lá também são inglesados. E eles ouvem falar porque alguns às vezes passam lá, assim a grande velocidade, a deitar pó por todo lado. Mas eles nunca souberam o que é ter um carro deles. Mas caminham. Às vezes 10, 15, 20, 30 e até 50 quilómetros a pé para ir ouvir a palavra de Deus. O que é que move um coração para fazer isso? Só pode ser alguma coisa de gente louca, mas louca por Jesus. Amém? Então Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus veio para... Ele fez a coisa mais incrível que alguém já alguma vez podia ter feito. Eu vi uma série aí na televisão de um homem que se mostrava muito generoso. Ele queria dar um rim. Depois os médicos detectaram que ele não poderia dar o rim porque a saúde dele não estava boa. E ele disse, mas eu tenho muito prazer em doar-me. Se eu morrer, podem tirar cada um dos meus órgãos para dar para outras pessoas que precisam. Mas eu quero dizer que Jesus doou mais do que o seu corpo. Doou mais do que um rim. Jesus deu-se a si mesmo para a nossa redenção. Isso deve ser motivo de grande alegria. Amém? Amém, irmãos? Amém. Diz em Filipenses, capítulo 2, verso 4, diz que Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Aleluia. Deus é riquíssimo. Deus mostra sua riquíssima misericórdia através do amor com que Ele nos amou. Vocês acreditam nisso? Amém. Certeza? Sim. Agora sabe que Jesus, quando um dia lhe perguntaram, ou melhor, quando um dia ele tinha que estar a falar para um jovem, ele perguntou-lhe, conheces a lei? E ele disse, eu tenho guardado desde a minha mocidade. Ele perguntou, conheces os mandamentos? E ele citou-lhes todos na ponta da língua. E ele disse, olha, falta-te uma coisa. Deixa tudo e segue-me. E ele não disse, deixa tudo e dá-me o que tu tens. Veja como a Bíblia é tão incrível. Jesus não disse assim, olha, se tu me amas, prova que tu me amas dando-me tudo a mim o que tu tens. Ele disse, vai dar aos pobres. E depois vem e segue-me. Tira essa carga onde está o teu coração. Porque a Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aleluia. E eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 22, no verso 37. Lucas capítulo 22 e o verso 37. Jesus fala acerca de dois grandes mandamentos que encerram toda a lei nesses dois mandamentos. Ama o Senhor de todo o teu coração, tua alma, com todo o teu pensamento. E o que é que diz o versículo a seguir? Amarás o teu próximo como? Quantos estão aqui que acham que a salvação que Cristo operou na sua vida e na minha vida é a coisa mais importante? Será que ela é assim tão importante que nós vamos guardá-la? Feito egoísta? Se a salvação é a coisa mais importante, então nós vamos ter que partilhá-la. Sabe o que acontece com a igreja ao fim de um tempo? Acontece, infelizmente, o que está escrito lá em Apocalipse, nos primeiros capítulos, acerca das 7 igrejas. Eu creio, é a minha convicção, que aquilo são 7 alertas que o Senhor está a dar à igreja para não cair, para não ter cuidado, porque o mais comum e o mais normal é que a igreja resvale naquilo. Ficar rica, estar enriquecida, tenho o melhor, então eu posso relaxar. E os outros que busquem. Outros se enveredaram pelo caminho do pecado.
E o mais normal é que a igreja, quando não tem o seu coração inteiramente no Senhor e o seu amor não está verdadeiramente derramado no seu coração, resvalar numa dessas áreas. E o Senhor está aqui a dizer-nos, honra ao teu próximo como a ti mesmo. Se a salvação é alguma coisa tão importante para nós vamos ter que a partilhar. Nós vamos ter que a levar. Porque se nós não levarmos a salvação, quem é que a vai levar? Como é que as pessoas vão ouvir a mensagem da salvação se não houver quem pregue? Como é que as pessoas se vão converter se a palavra não lhes for revelada? Mas o Espírito Santo vai convencê-los quando nós lhe transmitimos essa mesma palavra. Amém? 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Sabe porquê? Porque a natureza de Deus, o Deus a quem nós servimos, é amor. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E foi o mundo cristão, não foi, irmãos? Deus amou o mundo dos pecadores. Veja uma coisa, Jesus passou mais tempo com os religiosos ou com os pecadores? A quem é que Jesus amou mais? Por quem é que Jesus mais gastou o seu tempo? É mais ou menos o mesmo que nós fazemos hoje na igreja. É mais ou menos o que nós fazemos hoje. Aleluia! Sabe, os discípulos eram mais ou menos como nós. Não eram muito diferentes. Em Mateus capítulo 17, diz que Jesus subiu com os discípulos ao monte e tiveram um tempo maravilhoso na presença de Deus. Uau! No monte da transfiguração diz que veio Moisés, Enoque, Moisés, e veio Elias, e tiveram ali um tempo tão agradável. Uau! O louvor esta semana foi maravilhoso. Glória ao Senhor. A presença de Deus era qualquer coisa de incrível. Eu vim cheio de Deus hoje da igreja. Para que é que isto serviu? Então os discípulos disseram, olha, Senhor Jesus, é tão bom estar neste lugar. Vamos fazer aqui 3 cabanas e não vamos sair daqui. Então e os outros? Oh, mas nós estamos bem. É mais ou menos como em alguns lugares, não aqui, é mais ou menos como em alguns lugares em que os irmãos, uau, nós temos uma palavra maravilhosa e glória a Deus, que é mesmo verdade, um louvor excepcional, irmãos amorosos, uma equipa de acolhimento maravilhosa. Uma igreja que vale a pena. Mas nós vamos mais a seguir ver o que Jesus nos mandou fazer. Mateus capítulo 28, verso 19. Abram lá, por favor. Jesus disse, ide e fazei o quê? Discípulos de quem? Nós podemos fazer discípulos de Jesus, mas eles vão seguir-nos a nós. Eles vão ver Jesus em nós. Concordam comigo ou não? Nós vamos fazer discípulos porque eles vão olhar para nós, para o nosso exemplo, e eles vão nos seguir a nós. Foi um dos maiores desafios lá em Moçambique. Você não imagina, eu vim de Moçambique bastante doente, bastante esgotado a vários níveis, e o diabo assaltou à minha cabeça e quase me levou à loucura, a dizer que a igreja ia abaixo e que a igreja ia ser destruída, porque eu tinha-me vindo embora. E parece na minha cabeça a igreja sem mim não funcionava. Mas eu quero dizer que eu vim embora e a igreja continua a funcionar. E damos glória a Deus, porque ela não está fundada num homem, ela está fundada em Jesus. Mas também é nossa responsabilidade preparar uma geração que vai continuar. Foi isso que Jesus fez. Jesus treinou os seus discípulos e quando Jesus subiu ao céu, toda a gente ficou a pensar, e agora? O mestre foi embora, como é que vai ser? Eles foram cheios do poder de Deus e a igreja chegou até aos nossos dias. Porque Jesus diz assim, eu estarei convosco até à consumação dos séculos. Jesus diz assim, ide e fazei discípulos e ensinai-os. Ensinar a quem? Quem é que está aqui que é discípulo de Jesus? Agora, Jesus está a falar para nós fazermos, diz, e ensiná-los a guardar todas as coisas que nós aprendemos do Senhor. Quer dizer que se nós não fizermos isso, nós não estamos a cumprir
aquilo que Jesus nos mandou fazer. Jesus não nos mandou ficarmos grandes conhecedores da palavra do Senhor. Jesus não nos mandou ter uma grande bagagem bíblica. Jesus mandou-nos fazer discípulos. Discípulos. E ensinar-lhe tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor, porque senão então para que é que o Senhor nos vai dar mais a nós, se nós não estamos a transmitir isso a outros? Crescimento espiritual não tem a ver com conhecimento. Alô? Conhecimento espiritual tem a ver com aquilo que nós fazemos com esse conhecimento. Com aquilo que nós conseguimos passar para outros. E o mais normal é nós ficarmos acomodados. E o diabo tem... sabe, o diabo, eu nem gosto muito de falar acerca dele. Mas eu não nego que ele existe. Alô? Mas o diabo não precisa se chatear muito com uma igreja que está acomodada. O diabo fica chateado com aqueles que estão servindo ao Senhor. Quando Jesus mandou os seus discípulos, e eles foram pregar o Evangelho, sinais aconteceram, curas aconteceram, Jesus diz assim: eu via Satanás cair do céu como um raio. E eu intercedi por vocês. O diabo não está preocupado com cristãos acomodados. O diabo está preocupado com cristãos, podem não saber muito, mas estão a pôr em prática aquilo que aprenderam. Aleluia! A igreja não foi chamada para estar em conforto. A igreja foi chamada para servir ao Senhor. Lucas 9, 23. Como é que nós vamos seguir a Jesus? O que é que a sua Bíblia diz? Se alguém quer vir após mim, é isso que diz aí? Negue-se. Tome o quê? E faça o quê? E siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. E Jesus diz assim: o meu fardo é leve e o meu jugo é... Jesus nunca lhe vai pôr uma cruz, um fardo que você não consegue suportar. Tenho alguém na família que sempre me fala que esta vida está difícil, que este fardo é pesado. Eu disse: é o teu. Eu nem conheço o teu evangelho, pá. Tens mais ou menos tantos anos como eu de cristão, mas eu não conheço esse evangelho, nem o quero. Ele fica zangado comigo. Porque eu lhe digo: ouve, o fardo de Jesus não é pesado, mas esta vida é difícil. É difícil para ti. Porque se o teu fardo é pesado, porque tu estás a carregar o fardo e não o entregas aos pés de Jesus. Porque quando o nosso fardo é pesado, nós vamos trazê-lo aos pés de Jesus, porque aquele não é o fardo que Jesus nos deu, é o fardo que está em cima de nós por várias circunstâncias. Porque neste mundo, ou por falta de sabedoria nossa, ou porque nós não fomos muito sábios, ou por circunstâncias que você não consegue dominar. Nossos irmãos lá em Moçambique, eles não têm culpa de ir a alguém lhe queimar as casas, até lhe matar familiares. Noutros sítios está a acontecer, na Ucrânia, noutras partes do mundo, lá na China, muitos cristãos pagam com a própria vida o preço de amar ao Senhor. E eles não foram culpados. E você vai dizer: porque é que Jesus não os livrou da morte? Há coisas que eu não sei explicar. Irmãos, Jesus não poupou Tiago da morte, mas poupou Pedro. Jesus não faz exceção de pessoas. Poupou um, mas não poupou outro. Mas há uma coisa que eu tenho a convicção, é que eu vou ver os dois na glória. Aleluia! Eles podem, um foi mais cedo do que o outro, mas os dois estão na glória. Porque é que Jesus não livrou Estevão? E aconteceu alguma coisa terrível à igreja após Estevão ter sido morto. A igreja, veio uma perseguição sobre a igreja, e aqueles estavam muito bem lá servindo ao Senhor, experimentando da graça, do favor de Deus, todos maravilhosamente louvando ao Senhor. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja todos aqueles que sabiam salvar, e não há coisa mais maravilhosa que estar numa igreja em crescimento. Amém? Ver sinais e maravilhas a acontecer. Mas aconteceu um problema.
Saulo, um jovem, começou a perseguir a igreja. Ele tinha um zelo incrível. E ele começou a perseguir a igreja. Ele e mais. E uma das vítimas foi Estevão. Estevão é apedrejado. E ele foi para a glória, porque ele, enquanto estava aqui na terra, enquanto estavam a tirar pedras, ele disse: eu vejo a glória de Deus. Os céus se estão a abrir. Isso faz-me lembrar a história de uma família, não sei se eu contei alguma vez essa história a vocês. Eu li num livro do pastor Yonggi Cho, que quando, após a Segunda Guerra Mundial, quando a Coreia se dividiu em duas, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, sabem que a Coreia do Norte o Evangelho é proibido. Se alguém for apanhado com a Bíblia, pode ser morto ou condenado até a prisão perpétua. Então o sistema de governo, para reeducar as pessoas, pegou em cristãos e pô-los num estádio, abriu buracos e pôs os cristãos lá dentro e encheu o estádio de pessoas para verem aquele espetáculo. E os atores daquele espetáculo, ou as vítimas, eram os cristãos. E estava um pastor com sua esposa, seus filhos dentro do buraco. E aqueles líderes disseram-lhe: nega o teu Deus e nós tiramos-te daí. Porque qual é o Deus que te pode salvar? As crianças a gritar e aquele homem com o coração totalmente destroçado, estava quase para negar a sua fé. E quando ele estava para abrir a boca, a sua esposa disse: cala a boca. Agora mesmo está a ser preparada uma ceia para nós na glória. Nós vamos estar com o Senhor. Esta gente vai matar o nosso corpo, mas nós vamos estar com o Senhor. E eles foram enterrados vivos. E o pastor Yonggi Cho conta que muitos foram salvos naquelas bancadas por veio o testemunho daqueles irmãos. Então às vezes há coisas que nós, na nossa mente humana, não conseguimos entender. Nós não conseguimos entender às vezes porque Deus salvou uns. Salvou o Daniel da boca dos leões, mas não salvou Paulo de ser decapitado. Paulo, grande homem da Bíblia, o homem que ensinou sobre prosperidade, morreu sem nada. Mas eu quero dizer, aos olhos humanos, mas ele tem uma riqueza escrita num memorial no céu que me faz inveja a mim. Não sei se faz inveja a si. A mim me faz muita inveja não ter o mesmo memorial escrito no céu. Então tenho muito trabalho para fazer. E vocês? Acho que todos nós que fomos chamados por Deus. Eu gostaria que nós abríssemos nossa Bíblia em João capítulo 14, do verso 1 até ao verso 3. Jesus disse: eu vou preparar-vos um lugar para que onde eu estiver, vós sejam também. E termino mesmo com este versículo, ou com estes versículos em Mateus capítulo 25, verso 34. E assim então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Será que é isso que Deus vai dizer de nós? Esperamos ou tenho a certeza? Mas veja o que é que Jesus disse. O que é que aquele rei disse? Porque eu tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes disse: em verdade vos digo, quando os fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Sabe como é que nós mostramos o amor de Deus? Está no nosso coração. Jesus disse assim: amarás ao Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
que Deus tenha misericórdia de mim, em primeiro lugar, de mim. Se o meu coração não se move a olhar para a desgraça que está a acontecer, e a desgraça não é só para pessoas que estão cheias de fome, na miséria, porque é para aqueles que estão a morrer sem Cristo. Se o meu coração fica indiferente, é caso para eu me pensar para mim mesmo, que espécie de amor é que eu tenho no meu coração? Que tipo de amor está no meu coração? Porque se é o amor de Deus, Deus não tem prazer na morte do ímpio. E Deus não rejeita ninguém. Deus não é sectário, nem é seletivo nas pessoas que Ele quer para o reino dEle. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos vim todos. Todos. É incrível que Jesus amou um cobrador de impostos que era ladrão. Foi criticado pelos religiosos, pelos cristãos certinhos daquele tempo, mas Jesus não se importou. O pastor Mário falou há pouco que Jesus entrou na casa de um homem chamado Simão. Não era o Pedro. Era um fariseu chamado Simão. E entrou lá também uma prostituta. E Jesus não a rejeitou. Um dia Jesus foi a Samaria e Jesus não rejeitou aquela prostituta. Aquela mulher tinha tido 5 maridos, não era? E o que tinha agora não era dela. Mas Jesus não a rejeitou. Eu creio que Jesus continua a amar os homossexuais do nosso tempo. Jesus continua a amar as lésbicas. Jesus continua a amar os roubadores. Jesus continua a amar toda a sorte de pecadores. Porque Jesus ama o coração deles. Jesus não ama o pecado deles. Jesus, ele viveu no meio de pecadores, mas a santidade dele nunca se corrompeu. E quando o amor de Deus está derramado no nosso coração e o nosso coração está no Senhor, o Espírito Santo vai nos ajudar, que apesar de vivermos no meio do pecado e nos relacionarmos com pecadores, nós devemos influenciá-los a eles e não deixar que a influência deles destrua a nossa fé. Como é que não vai ser? Como é que nós vamos ficar diante da palavra do Senhor? Como é que nós vamos dizer: Senhor, eu te amo acima de tudo? Sim, meu filho. Tu amas-me com todo o teu coração. Então ama também o teu próximo, como tu amas a ti mesmo. Ama os outros que não têm Jesus. Ama aqueles que ainda não me conhecem. Ama aqueles que ainda nunca tiveram um encontro comigo. E eu quero dizer o seguinte: quando esse amor flui em grande fluxo no nosso coração, ninguém vai conseguir ficar parado. Minha oração nesta manhã é que o Senhor faça ferver esse amor no meu coração e no seu coração, para que não consigamos ficar quietos ou calados, não consigamos ficar assim, olha, indiferentes, mas que esse amor nos leve até aqueles que ainda não têm Jesus, até aqueles que um dia perderam sua fé. Porque eu acredito que Deus continua buscando e salvando todos esses que estão perdidos. O que é que vocês acham? Estamos juntos? Vamos ficar de pé.